Boa tarde! Sejam bem-vindos à primeira live do ano do SASM Online. Eu sou a capitão-tenente do quadro técnico Caroline e, em nome do diretor do Serviço de Assistência Social da Marinha, gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e convidá-los a uma reflexão sobre os desafios e oportunidades da atuação da mulher no ambiente de trabalho e, mais especificamente, no meio militar. Com a live de hoje, damos início a mais uma ação do programa Qualidade de Vida, a fim de ampliar a percepção do público sobre os benefícios da igualdade de oportunidade entre os sexos, para toda a tropa e, assim, prevenir qualquer conduta discriminatória que possa interferir na qualidade de vida da família naval. Hoje, a capitão de fragata cirurgião dentista, Márcia Freitas, vai conversar com a gente sobre a sua experiência atuando nos meios operativos, contando sobre a sua vivência na Marinha. A história da comandante Márcia começa em março de 2001, quando ingressou no Corpo de Saúde da Marinha, no quadro de cirurgião dentista. Foi a primeira mulher a assumir a função de chefe de departamento de um navio da Marinha do Brasil, no Departamento de Saúde do Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico. Possui pós-graduação lato sensu em periodontia na Odontoclínica Central da Marinha. Foi assessora militar da Coordenação de Saúde da Presidência da República, encarregada da Divisão de Saúde do Navio de Apoio Oceanográfico Arirongel, na Operação Antártica em 2015. E atualmente tem se dedicado a se aperfeiçoar em assuntos relacionados a operações de paz. Seja muito bem-vinda, comandante. Bom, Tenente Carolina, muito obrigada pelas suas palavras e gostaria de agradecer ao Serviço de Assistência Social da Marinha, ao Abrigo do Marinheiro, essa oportunidade de participar e contribuir dentro de um assunto de grande relevância para a sociedade, que é a inserção, os desafios e as oportunidades da mulher nas Forças Armadas, né? Essa busca pela equidade de gêneros, a nossa instituição Marinha do Brasil, ela vem buscando essa equidade com muito respeito às necessidades e características inerentes a cada gênero. Podemos começar as perguntas então, comandante? Podemos. Comandante, de onde partiu o interesse da senhora para o ingresso na Marinha? Bom, eu diria que várias circunstâncias me aproximaram da Marinha, questões pessoais, questões profissionais. No meu período acadêmico, eu tive uma oportunidade, digamos assim, de desenvolver um estágio curricular na Odontoclínica Central da Marinha. Era um período em que a divisão de cursos, da Odontoclínica Central da Marinha, abriam vagas para alunos, né, de universidades na área de odontologia, e eu aproveitei essa oportunidade e fui uma das alunas, né, dos estágios que a odontoclínica oferecia, né, tanto nas questões práticas das clínicas, quanto dos conhecimentos científicos, com palestras, professores que vinham de universidades. Eu diria que a Odontoclínica Central da Marinha foi a minha segunda universidade, né? Em 1998, né, foi um período em que eu aproveitei bastante esse período de estágio, né? E fui conhecendo um pouco das virtudes e valores, né, dos militares da área de saúde, a rotina de um militar, a da sua profissão militar e da sua formação acadêmica. Isso aí me gerou assim, uma grande motivação, uma grande vontade de me envolver mais com aquele assunto, e eu diria que até oportunidade eu tive
de participar de um estágio de aproximadamente 6 meses no batalhão de infantaria de fuzileiros navais, o primeiro batalhão Riachuelo, né? Nessa época, a nossa encarregada era a comandante Helena Rabeng, que foi uma grande incentivadora das mulheres da área de saúde especial odontológica a ingressarem no corpo de saúde. E nessa época, o comandante Raposo, né, ele fomentou essa ideia e eu tive essa oportunidade de também conhecer, antes de entrar para a Marinha, os meios operativos e a Marinha Assistencial. Então, eu diria que isso aí foi muito importante para a minha escolha, né, para esse meu interesse, e eu ingressei no Corpo de Saúde da Marinha em março de 2001. Então, a senhora teve uma experiência imersiva, né, antes de efetivamente entrar para os quadros, como estudante. Exatamente. Muito interessante, comandante. Exatamente. E após a aprovação no concurso, como foi a adaptação da senhora no meio militar? Bom, eu diria que a minha adaptação ao meio militar ela se deu de forma natural, né? Eu até posso dizer que ela foi muito facilitada, né, pela minha formação familiar. Nós éramos também pautados em hierarquia e disciplina na minha casa. Nós éramos 4 irmãos, então você imagina uma casa sem organização, sem disciplina, ou seja, nós tínhamos horas para dormir, para almoçar, para estudar, tomar banho. Então, assim, eu diria que não foi muito diferente essa cultura, né? Esse ritmo de vida, lógico, né? De uma forma mais, com um grau de responsabilidade muito maior, né? Quando eu passei para a Marinha. Mas eu vou te ser bem sincera, essa adaptação, para mim, ela é contínua, ela é diária, né? A Marinha, para mim, não foi uma adaptação quando eu entrei. Até hoje eu me adapto à Marinha, né? Eu me adapto às necessidades, eu me adapto ao meio assistencial, eu me adapto ao meio operativo. Por quê? Porque a Marinha ela me permite essa oportunidade de atuar na minha profissão militar e na minha formação acadêmica. Então, a cada dia, eu diria que essa adaptação ela ocorre, né? E eu percebo que a disciplina ela também ela me ajudou muito a minha vida pessoal, a organizar a minha vida de forma que eu possa me aplicar um pouco mais na minha carreira, né, militar, né? Eu diria que eu gosto muito de ser dentista, mas gosto muito também de atuar como dentista nos meios operativos, né? O lado assistencial ele é muito importante, nós temos uma demanda muito grande, mas eu sempre digo que o grande motivo de nós, Marinha, atuarmos e estarmos preparados são os meios operativos, né? A Marinha ela é assistencial, sim, mas a Marinha ela é operativa. Então, esse compromisso que eu tenho com o mundo operativo, apesar de não ser uma oficial combatente, mas eu sempre gostei de trabalhar próximo desse meio, apoiando as necessidades, tanto de saúde, as necessidades assistenciais, os contatos com outras OMs, para trazer o conforto para esses militares, né, de uma forma que viabilize, né, as condições de saúde nesse meio, que não é fácil o militar ter tempo para cuidar de si, né? O comprometimento com a Marinha ele é muito grande, né? Então, é muito comum o militar deixar suas questões de saúde, às vezes, um pouco para segundo plano. E é nessas horas que nós, da saúde, temos que atuar, né? A gente percebe, a gente busca mostrar àquele militar a importância de ele ser um excelente comandante, um excelente oficial praça, mas ele também precisa se cuidar. E a gente está aqui para viabilizar isso, né? Então, essa foi a minha adaptação e é até hoje me adequar às necessidades da Marinha, tanto assistencial quanto operativa. Comandante, a senhora falou uma coisa muito importante, né? A carreira militar, ela impõe uma série de desafios contínuos. A gente é desafiado diariamente. Isso é muito interessante, isso é muito importante para o nosso crescimento,
pessoal e profissional também. Então, a pergunta a seguir tem a ver com isso. Eu queria que a senhora mencionasse quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou e o que a senhora fez para superá-los. Desafios nós temos em todos os setores da nossa vida, né? Vida familiar, nós temos desafios, e na Marinha também, né? Eu diria que um dos desafios que eu tive, tenho, e eu acredito que eu venha a ter até o resto da minha carreira, é a liderança, né? Exercer a liderança, né, em cargos de chefia que a Maria me confiou, foi extremamente importante. E vou te dizer também que foi muito difícil em alguns momentos, né? Ela exige um comprometimento técnico e, ao mesmo tempo, você precisa ter uma boa relação com seus subordinados, né? Mantendo-os seguros, né? Confiando no trabalho de um chefe e, principalmente, motivados. Então, isso eu acredito que seja um grande desafio para mim, eu acho que para qualquer líder, para qualquer chefe de qualquer ambiente de trabalho. E eu tento, lógico, né? Tem a questão de hoje eu ser uma oficial superior do sexo feminino. Isso aí ainda, infelizmente, é natural por uma questão social, uma questão cultural. Ainda temos pessoas que têm uma certa resistência, né, à questão da posição de uma mulher nas Forças Armadas. Eu digo que o problema não é da instituição. O problema não é a Marinha, Exército, Aeronáutica, a Polícia Federal, quer que seja. Qualquer instituição que hoje as mulheres estão desempenhando as suas funções de uma forma muito semelhante, muito próxima, né, com os homens. Mas eu diria que seria um problema cultural de alguns indivíduos, né? E nem são todos, porque eu tenho na minha carreira grandes faróis, né, militares do sexo masculino que me apoiaram, me apoiam nas minhas ideias, nos meus objetivos de carreira. E esses homens, eles têm uma grande admiração pelas mulheres, pela atuação das mulheres, né, com as suas características peculiares ao gênero, né? São mais detalhistas, né? Às vezes elas buscam resolver certas situações com uma pitada talvez de sensibilidade, de empatia, que às vezes isso falta um pouco. Não, isso não é um demérito, mas às vezes falta um pouco no sexo masculino, até em função do que é cobrado para ele ali naquela posição de combate, digamos assim. E nós, atualmente, né, na Marinha, eu diria que a maioria do quadro de oficiais e praças da Marinha, hoje, mulheres, elas são das áreas, né, de saúde, das áreas de logística, comunicação e administração. E isso são mulheres que realmente não são combatentes, né? Então, existe sim uma facilidade, digamos, de certas situações. Nós, que fomos formados, a maioria em universidade, num mundo à parte do militar, a gente traz isso para o mundo militar, que às vezes não tem, e também enriquece o ambiente de trabalho, né? Então, eu diria que a liderança, tanto para homens e mulheres, é um grande desafio. Tá? Eu espero ter conseguido passar mais ou menos esse desafio de uma forma clara. Eu também não é diria... simples ser líder, né, comandante? Não é simples. Não, de forma alguma. Um grande desafio também, que eu diria que é também muito comum na nossa carreira, é o distanciamento dos nossos familiares, né? A nossa carreira, ela exige, em alguns momentos, que o militar se distancie, né, dos seus familiares, e uma forma de a gente realmente conseguir manter o nosso foco na missão, e às vezes você está viajando, preocupado com seus familiares, às vezes sua família está passando por momentos sensíveis, eu diria que você administrar, às vezes requer um pouco de talento, né?
um talento para você não se deixar envolver pelaquela emoção, isso refletindo na qualidade do teu trabalho. E são nessas horas que entram os seus chefes, entram os seus companheiros de departamento, os militares, né, que todos nós podemos passar por isso. Então, eu diria que a saudade da família, né, e muitas vezes esse distanciamento é um desafio também para o militar. Às vezes, alguns militares até abrem mão de certas oportunidades profissionais por não estarem preparados naquele momento para abrir mão, né, para conseguir se distanciar da família. Né? Isso acontece. E diria também que eu vivi essa realidade quando eu trabalhei na missão para a Antártica, né, em 2005. Eu fiquei 6 meses afastada da minha família, e muitos dias, às vezes, sem conseguir nenhum contato telefônico. E eu diria que não foi fácil, tá? Não foi fácil, eu tinha algumas particularidades que me deixavam sempre um pouco apreensiva, mas é nessa hora que a gente precisa daquele apoio mútuo, daquela rede de apoios dentro do seu ambiente de trabalho, que isso acaba ajudando, né, a você manter o foco. E, como eu estava falando, em relação ao distanciamento familiar, a Marinha me proporcionou 2 grandes oportunidades na minha carreira, que foi trabalhar no navio de apoio oceanográfico Ari Rangel, em que eu fiquei 6 meses na Antártica, e depois também tive a oportunidade de fazer parte da tripulação do grupo de recebimento do navio aeródromo multipropósito Atlântico, em que nós fomos para o Reino Unido para buscar esse navio que foi adquirido pela Marinha Real Britânica, né, Royal Navy, e diria que esse foi o maior, talvez, foi o maior desafio na área de liderança, né? Porque ali eu realmente tive a oportunidade de trabalhar num meio operativo totalmente, a sua tripulação era totalmente de homens, né? Nós voltamos do Reino Unido em torno de uma tripulação de 300 militares, e eu era a única mulher da tripulação. Era a única mulher? Sim, sim. Eu era a única mulher e chefe do departamento de saúde do navio. Né? Então, eu diria que ficar nesse período de 4 meses, lógico, foi uma grande experiência, foi tanto em relação à Marinha, como em relação a um país, né, como o Reino Unido, você conhecer aquela área, mas eu diria que também a questão familiar pesa muito, né? Foi para mim e para muitos militares que eu acompanhei, né? E um outro grande desafio também, às vezes, é você convencer as pessoas que você tem, ou pelo menos você acredita que você tem uma vocação para o meio militar, e às vezes as pessoas perguntam por que você está aqui, por que você continua, por que você não está no seu consultório, por que você isso, porque, sabe, é como se parece que você gostar de estar no meio operativo, gostar de fazer esse trabalho assistencial na minha área, como militar também, né, na profissão militar, às vezes parece que as pessoas não querem, homens e mulheres, tá, me questionam, o que tu está fazendo no navio, o que você... Eu diria que eu estou fazendo o meu trabalho de dentista, meu trabalho como gestora de uma divisão de saúde, um departamento de saúde, o que quer que seja, né? Porque a Marinha, ela também te cobra, não só a parte técnica, mas ela também vai te cobrar um momento da sua carreira, essa questão administrativa, né? E isso vai aumentando ao longo da sua antiguidade, né? Hoje eu estou como fragata e a minha atuação como dentista, ela existe, né? Mas não tanto quanto eu era quando eu era capitão-tenente, né? Então, hoje, a preocupação nas questões administrativas, elas também acabam se tornando um desafio também na minha carreira.
Comandante, eu fiquei curiosa, porque a senhora falou sobre essa experiência do Atlântico. Era uma tripulação de 300 pessoas e a senhora era a única mulher. Eu acredito que nessas vivências operativas a senhora, né, tenha vivido muito em ambientes predominantemente masculinos. Uhum. A senhora pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como foi para a senhora fazer parte desses ambientes onde a grande maioria eram os homens? Sim, sim, assim, eu diria que eu sempre, como eu te falei, eu sempre levei essa questão de uma forma muito natural, né? É um ambiente que ele é baseado no respeito, na hierarquia, na disciplina, na lealdade com seus pares, superiores, subordinados. Então, eu diria que é tudo um ambiente propício para dar certo, né? Agora, infelizmente, acontece, às vezes tem momentos em que as pessoas, às vezes, elas têm opiniões distintas, elas talvez enxerguem a função de um líder, algumas pessoas acreditam que ali, de repente, outras pessoas poderiam fazer melhor aquele trabalho. Assim, a gente não tem como saber exatamente o que as pessoas pensam ou não, por exemplo, de uma mulher estar num cargo ou dentro de um navio que a maioria são homens. Então, assim, isso está muito na cabeça das pessoas, né? Eu, particularmente, sei das minhas funções, sei quais as necessidades que a Marinha tem em convocar as mulheres para os meios operativos, nas suas determinadas e inúmeras funções, tá? E cabe a cada uma de nós desempenhar o seu trabalho com foco, determinação, postura, que é isso que eu tenho visto nas viagens que eu tenho feito, e especial no Atlântico, né? Que hoje é um dos navios que tem a maior capacidade de embarcar militares do sexo feminino. É um navio que já veio do Reino Unido preparado, porque lá existe um expressivo número de mulheres combatentes já nesses navios. Então, assim, eu diria que estar num ambiente predominantemente masculino, eu diria que eu enxergo de uma forma muito natural, tá? Talvez a minha vida, né, sempre me levou a situações, como você falou no período da presidência da República, eu fiz missões que eram precursoras, né, os escalões avançados, em que eu tive situações em que, em determinados ambientes, eu era a única mulher, né? Então, assim, eu já vinha também muito acostumada nesse ambiente, e eu digo que isso enriquece o ambiente de trabalho. Isso traz, sim, crescimento, maturidade institucional, pelas formas diferentes, distintas de cada gênero, às vezes, entender aquele assunto de uma forma, e no final, eu acredito que o homem e a mulher, no mesmo ambiente, respeitando seus limites, respeitando as funções de cada um, eu acho que é uma combinação que tem tudo para dar muito certo. E isso a gente vê nas marinhas estrangeiras, aí já o efetivo contingente de mulheres nas Forças Armadas, em diversas Forças Armadas, elas já estão, inclusive combatentes, né? Tem dado muito certo, o crescimento para as instituições militares de diversos países tem sido muito positivo. É algo que é global, né, comandante? Não é uma coisa, não é uma realidade só nossa. Né? Não. Como a senhora serviu muito tempo nos meios operativos, com certeza tem a experiência de ver a força se adaptar à chegada das mulheres ao longo desse tempo, né? A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? E quais foram as principais transformações que a senhora percebeu, tanto nos espaços físicos quanto no comportamento dos militares, desde que a senhora chegou, lá em 2001, até hoje, assim, o que mais se destacou para a senhora? Tá. Bom, sabemos, né, que
desde 1980 para cá, né, o crescimento das mulheres nas Forças Armadas, eles foram acontecendo de forma gradativa, e em 1980, né, a Marinha permitiu o ingresso das mulheres nas Forças Armadas, né, foi pioneira. Né. Marinha em 1980, Força Aérea em 1982 e o Exército em 1992. Né. A partir desse momento, foi uma mudança total, né, nas questões de, como você perguntou, das adaptações, de acomodações, nas questões de comportamento, pensamento dos militares, né, que já faziam parte desses locais, né, dessas organizações militares. Eu diria que foi um crescimento tanto para o homem quanto para a mulher, né, militar, descobrir as melhores formas de conseguir trabalharem juntos e desenvolver um trabalho em que o resultado final não era a questão de A, B, C ser melhor ou não. Era uma combinação de ideias, uma combinação de funções, de qualificações que enriqueceram cada vez mais os ambientes de trabalho das Forças Armadas. Pode-se dizer também que ainda, né, nós temos uma questão de que as mulheres atualmente elas ainda não são mulheres combatentes, né? A gente atua, como você, eu atuamos na fase de comunicação, saúde, logística, administração, mas a partir de agora, né, essa realidade está mudando. As mulheres atualmente estão sendo formadas, estão sendo nesse momento preparadas nas academias militares, né, que também tiveram que passar por transformações, importantes transformações, que é o que eu falo, a Marinha ela tem esse cuidado, né, nessa equidade de gêneros, é justamente respeitar essas condições, respeitar as condições e os modos operantes de cada sexo, né, de cada gênero. E para a gente conseguir fazer um trabalho e tornar um ambiente saudável, enriquecedor. E eu diria que essas acomodações, até hoje, elas estão sendo feitas, né? Os quartéis, alojamentos, os navios. Né? Hoje, nós temos, há 2 anos atrás, a Fragata Liberal ela foi adaptada, né, para participar da última missão no Líbano, da Força Tarefa, né, da missão no Líbano. E essa adaptação foi feita em camarotes específicos para mulheres, respeitando os padrões de espaço e segurança. E hoje também, como eu já te falei, né, o próprio Atlântico, né, o Atlântico, ele é um navio assim, excepcional em matéria de acomodações e tem dado oportunidade para muitas mulheres embarcarem nesse navio com as suas qualificações, habilidades. E eu diria que é uma questão de tempo, né? Esses ambientes de trabalho estarem preparados, né? Estarem prontos para receberem um contingente maior de mulheres. A Marinha está muito certa de que isso aí já é uma realidade, vai acontecer, está acontecendo, né? E eu tenho percebido que os homens também têm crescido com isso. Lógico que ainda existe alguma resistência, alguma brincadeira, que até um ponto, ela sendo saudável, eu não vejo problema. Isso aí é uma questão cultural. Mas o respeito, a lealdade, né, com as mulheres que estão chegando nesses ambientes de trabalho é extremamente importante. E eu diria que o homem ele vai ganhar muito, né, em ter mulheres qualificadas, mulheres preparadas, motivadas a dividir as responsabilidades, a dividir as dificuldades que são encontradas nesses ambientes de trabalho, principalmente dos meios operativos. E, comandante, quais os desafios a senhora vislumbra para a Marinha no que se refere à presença cada vez maior das mulheres? A senhora até já tocou um pouquinho nisso, né, nessa última questão,
senhora poderia falar um pouquinho mais? Assim, desafios é aquilo que também eu estava te falando, já te falei, né? Os desafios realmente, como por exemplo, né? Olha o desafio da Marinha hoje, daqui a pouco, em 2023, formando as mulheres, as aspirantes do sexo feminino, né? No quadro da Armada e Fuzileiros Navais. Isso daí é um grande desafio. Mas eu vejo a Marinha já se preparando, ela já vinha se preparando para isso. Lógico que ainda tem muito trabalho pela frente, né? Mas isso daí é um desafio e uma necessidade, né? É uma necessidade de você investir na instituição, aumentando o contingente, aumentando a qualificação, né, desses militares. E eu diria que é algo que, assim, eu considero em relação à igualdade das mulheres. As mulheres, mulheres e homens, eles têm direitos e obrigações na mesma proporção. Né? Eles têm que ter direitos e oportunidades e deveres são os mesmos. Os treinamentos serão os mesmos. Só que isso, realmente, às vezes, eu vou dizer, pode ser que alguns militares tenham uma certa ainda resistência de enxergar isso de uma forma normal. Ou seja, o que eu quero dizer é que, desculpa assim, às vezes, concatenar essas ideias é um assunto assim, um pouco sensível, mas a Marinha ela precisa também educar seus militares, né? A educação em relação a homens e mulheres nessa nova realidade. Né? Não é só o homem que tem que se adaptar, a mulher também tem que se adaptar. Ela está chegando num ambiente que sempre foi predominantemente masculino. Né? Então, ela também tem que ter um cuidado, diria, uma atenção, né? O lugar também é dela, o lugar também pertence a ela, mas eu acho que a forma como ela chega, ela não precisa se impor. A melhor forma que a mulher chega num ambiente de trabalho é mostrando o seu trabalho, né? É dividindo tarefas e diria também, sendo confiada a ela tarefas inerentes ao seu sexo. Aí as pessoas, às vezes, querem levar a questão física das mulheres. Questão física, isso aí é sabido que homens e mulheres têm diferenças físicas, sim, no condicionamento físico. A própria, por exemplo, as Olimpíadas, né, no mundo dos esportes, homens e mulheres não estão competindo. Eles competem, mulheres competem com mulheres, homens competem com homens. Né? Pode ser que futuramente, nos postos de combate, as mulheres não sejam as mais resistentes, mas se elas conseguirem atingir o mínimo necessário para estarem num campo de batalha, estarem numa missão operativa, por que não? Às vezes a batalha ela não se ganha só com a força, ela também se ganha com a mente, com a estratégia e às vezes também com a diria com o equilíbrio, né? Um equilíbrio de forças, um equilíbrio de pensamentos e eu acredito que as mulheres elas têm isso, as mulheres que estão sendo preparadas hoje na Escola Naval, na AMAN, na AFA, essas mulheres têm um preparo psicológico muito parecido igual, digamos, né, com os homens. As diferenças são aquilo que a gente já falou, né? São inerentes ao gênero, são características do gênero, mas a ideia é esse desafio, essa entrada das mulheres, ela vem sim, ela vem para somar. A mulher não vem para dividir, não vem para tirar espaço, ela vem para somar os resultados que a instituição está oferecendo, que a instituição está acreditando nesse trabalho das militares do sexo feminino. Eu espero ter respondido de alguma forma que você quer saber. Comandante, assim, a senhora já falou um pouquinho sobre isso, né?
Mas a senhora poderia apontar assim, quais as principais vantagens e oportunidades que a Marinha e as Forças Armadas em geral podem obter com a presença das mulheres? A senhora já falou muito assim dessa questão da presença feminina agregar valor. Uhum. A senhora poderia falar um pouquinho mais, ser mais Tá, tudo bem. específica quanto a isso? Sim, sim. Eu diria que o comportamento dos militares, né, nessa integração, estudos mostram que eles melhoram, né, o moral e o profissionalismo da tropa, certo? As mulheres têm características próprias de gênero, os homens também, tá? Mas eu diria que demonstrar maturidade, a empatia, né, nesses ambientes de trabalho das mulheres, tem sido observados, tá? Tem sido observados e tem proporcionado um amadurecimento institucional, né? E eu acredito que muito em pouco tempo essas questões de gênero nas Forças Armadas, em pouco tempo talvez não, mas ao longo do tempo essas questões de mulheres, homens nas Forças Armadas sejam algo muito comum e não seja mais uma novidade, não seja mais um assunto de tantos debates, né? Que as Forças Armadas elas não terão mais os seus, talvez não seja mais preciso ter os seus comitês de gênero, né? Porque isso vai ser algo já tão, a engrenagem ela já vai estar tão, ela já vai estar funcionando de uma forma tão natural que nós veremos certamente nos resultados dessas missões, nos resultados desses trabalhos, né, nessa parceria, né, das Forças Armadas como um todo e a nível mundial, né, porque hoje a mulher ela também está com uma visibilidade tanto e valorização universal. Desculpa, só para te interromper, eu estou divagando um pouco, né? Eu queria que você reformulasse um pouco mais, se é o que você quer saber. Não, comandante, eu acho que a senhora está indo mesmo dentro do que a gente esperava nessa questão. Uhum, A tá. senhora está falando muito bem, é isso mesmo. Uhum. Bom, então, e hoje, né? Por exemplo, hoje o Ministério da Defesa já nós temos mais de 34 mil mulheres aí atuando. Sabemos que esse número vai aumentar, e isso vai levar a uma maior preparação, uma maior conscientização das Forças Armadas, que em aceitar, né, em trabalhar cada vez mais essa questão dos homens e mulheres nas Forças Armadas, criar integração, uma integração maior, né, principalmente no mundo operativo, que 2024, provavelmente essas mulheres já estarão, acredito eu, entrando nesses navios, entrando nos batalhões de fuzileiros navais. Ou seja, eu diria que ainda tem muita coisa para a gente ver, né? A gente tem a gente acredita que nós estamos indo no caminho certo, que a Marinha ela está preparando de uma forma essa isonomia de oportunidades, isonomia de preparação das mulheres e homens, elas vão ser importantes, nós vamos ver os resultados, né, em pouco tempo, né, 2024, talvez, e eu acredito que um dia nós seremos também Forças Armadas com grandes histórias, né, das nossas mulheres combatentes, né, como hoje já até temos, né, algumas na área de missão de paz, né, a ONU dá uma grande visibilidade para a mulher, né? Tem certas funções que hoje já estão se tornando funções predominantemente femininas, né, como conselheiras de gênero. Hoje a Marinha já enviou a 4ª oficial como conselheira de gênero na República Centro-Africana, um trabalho que tem trazido grandes resultados para a comunidade, né, da República Centro-Africana. Então, são várias coisas que eu digo que essas oportunidades que estão surgindo, a mulher está aproveitando.
digamos assim, com qualificação, com vontade, com preparo. E devemos isso, lógico, às Forças Armadas que estão nos preparando para essas missões, que estão confiando essas missões para o quadro feminino, né, das militares do sexo feminino. E eu diria que eu sou assim vibradora nessas questões. Eu gosto, apesar de ser do lado assistencial, mas eu estou muito próxima desse mundo, né, operativo. Inclusive, tive a oportunidade de viajar com as futuras aspirantes do quadro de fuzileiras e da Armada, fuzileiras, e conheço muitas intendentes que hoje já estão nos meios operativos. Eu diria que são mulheres muito maduras, mulheres que estão muito engajadas, né? Estão tendo bons exemplos, boas orientações, e eu acredito que teremos grandes resultados. Eu vou ficar sempre ali acompanhando essa evolução, porque é muito gratificante. E nos deixa, né, realmente realizados em ver a Marinha dando essas oportunidades e esses desafios, né, que as mulheres estão conseguindo combater. Espero ter conseguido explicar o que você... Conseguiu muito bem, comandante. E, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Depois da senhora compartilhar vivências e experiências tão preciosas. Eu mesma, a senhora trouxe conteúdos que eu desconhecia. Eu estou aqui não só conduzindo, mas também bebendo muito dessa fonte que a senhora está compartilhando com a gente. A senhora tem mais alguma coisa que gostaria de dizer para quem está nos acompanhando? Bom, eu agradeço aí, eu vou te ser bem sincera, tem tantas informações que a gente até já sabe, mas esse momento aqui, você acaba esquecendo, você tem um roteiro, mas são muitas informações, mas o que eu posso dizer é que hoje as mulheres nas Forças Armadas, eu diria que não é nem mais uma questão de igualdade. Eu diria que hoje as mulheres nas Forças Armadas seria uma questão de necessidade e efetividade, porque não parece, mas hoje as mulheres que no Brasil, né, a Constituição não nos obriga a servir as Forças Armadas, né? Tem até países, né, tipo o Israel, lá, as mulheres têm um serviço obrigatório por 2 anos. Nós, mulheres no Brasil, não temos essa obrigação. Mas eu diria que a Marinha ganha com isso, né? Por quê? Porque certamente as mulheres que vão para o mundo militar partem do princípio que são mulheres voluntárias, são mulheres que têm algum talento, alguma vocação. E eu acredito que ainda tem diversas mulheres que não foram descobertas esse seu potencial, mesmo que não sejam combatentes. Eu conheço algumas mulheres que são realmente muito imbuídas, muito engajadas na sua carreira, mas eu diria que hoje é uma questão realmente de necessidade, né? Porque a igualdade, isso vai acontecendo ao longo dos anos, mas a qualidade das militares, a Marinha hoje tem essa vantagem de receber essas mulheres por serem voluntárias, né? A mulher não está na Marinha porque é obrigada, não. Então, a mulher que vai para a Marinha vá pensando que é uma profissão que requer trabalho, requer dedicação, comprometimento, muitas escolhas, muitas renúncias, mas que eu diria que é muito interessante. É um mundo... seria, como eu posso dizer, eu sou suspeita, mas assim, para mim é fascinante poder trabalhar nas Forças Armadas, conseguir exercer a minha formação acadêmica. Isso é um grande ganho para todos nós, né? E isso vai acontecer agora com as novas oficiais que estão chegando, praças, Colégio Naval já aí abertas, inscrições para o Colégio Naval, olha só que ganho também.
e futuramente, em breve, também as escolas de aprendiz de marinheiro para as mulheres. Ou seja, parabéns, parabéns, parabéns para a nossa instituição, parabéns para o Ministério da Defesa, que vem fomentando cada dia mais essa nossa participação, essa importância das mulheres nas Forças Armadas. Obrigada. Comandante, muito obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento e contribuir para que possamos proporcionar mais qualidade de vida para as mulheres da família naval. Muito obrigada ao Abrigo do Marinheiro por nos ceder este espaço e a todos por nos acompanharem até aqui. Tenham uma boa tarde. Boa tarde, obrigada.